Gente, semana passada nós vimos sobre o reino protista, né? Um reino que abrange dois grupos, né, grandes de algas, né, e de protozoários, né? Muitas pessoas acham que as algas estão dentro da botânica, mas não viram que elas são pertencem mais ao reino protista, né? E as algas elas podem ser uni ou pluricelulares, né? Nós temos aqui como algas unicelulares, né? Aliás, elas todas são autotróficas, né? Elas vão ter a clorofila, elas têm organelas, né, dentro delas, só que o seu DNA é disperso, né? Então elas não se encaixariam no reino vegetal. Elas não têm aquela membraninha, ficam então com o reino protista. Então são algas unicelulares, são organismos eucariontes fotossintéticos, né? Conseguem produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Então elas, através de raios solares, capturam gás carbônico, liberam oxigênio, e elas são, né, de ambientes aquáticos, tanto doce quanto marinho. Temos aí três grandes filos, né, de seres unicelulares, de algas unicelulares, que são as diatomáceas, as euglenoides e os dinoflagelados, tá? As algas do filo Dinópita, elas podem causar, né, uma poluição no mar chamada de maré vermelha. Para quem viu minha aula, né, de poluição da água, são aquelas algas que se proliferam em um ambiente que tem muita matéria orgânica, né, dissolvida naquela água, naquele mar. Então, isso, como tem muita matéria orgânica, tem muito alimento para essas algas, elas vão utilizando isso para o seu metabolismo. Então, elas vão crescendo, né, e essas algas elas jogam toxinas no mar, e isso acaba afetando outros seres vivos e acaba tendo mortes de peixes, de moluscos e entre outros, né? Aí temos alguns exemplos de algas, né, que são as ginófitas, as euglenas ou euglenoides, as bacillariofitas, né? E temos também as algas pluricelulares, né? Que também são seres autótrofos, têm clorofila, só que as algas pluricelulares, que são aquelas que a gente consegue ver, né? Aquelas algas que estão no mar, que às vezes ficam boiando, né? Quando se soltam do substrato. Aquilo, gente, são algas que não têm tecido verdadeiro. Então, qualquer partezinha ali da planta é chamada de talo, né? Então, são plantas talófitas. Possuem clorofila e cloroplastos. E temos aí o filo das algas verdes, algas vermelhas e as algas pardas, né? Que são os principais que caem no vestibular. Temos aí os protistas heterotróficos, que são os protozoários, né? Então, temos aí seres... Todos os protozoários são seres unicelulares e são seres eucariontes, tá? São seres vivos de uma célula só que possuem várias organelas, né? São células muito complexas. Aliás, aquela célula tem que funcionar como um organismo. A grande maioria vive no meio aquático, tanto doce quanto salgada. Podem ser de vida livre ou aparasitária, né? Que a gente já viu aí na aula de protozooses. Temos aí a classificação dos protistas de acordo com o seu tipo de locomoção. Então, nós vamos ter dos protistas não, dos protozoários, né, nesse caso. Então, vamos ter protozoários apicomplexos. Antigamente, eles eram chamados de esporozoários. É um grupo que tem ausência de locomoção, de algo para se locomover. Eles ficam à mercê da maré, do mar, né? Os risópodos, ou do filo Sacordinas, né,
são as amebas. Elas vão se movimentar, se locomover através de pseudópodes. Os zoomastigóforas são aqueles que possuem flagelos para sua movimentação, né? Como se fosse um rabinho naquela célula. Os cilióforas são aqueles protozoários ciliados, possuem cílios ao redor de toda a célula. Então, aqui, olha, é a ameba, que vai se locomover por pseudópodes, né? É como se o citoplasma dela fosse se esticando para andar. Esse balantídeo e paramécio, já são ciliados, né? Eles têm cílios para sua locomoção. E os tripanossomos e giardia têm flagelos, né? Esse tripanossomo aqui possui um só, e a giardia possui um pouco mais. Então, são flagelinhos que ajudam na sua movimentação. Todos esses aqui são parasitas, né? Agora, o paramécio não. O paramécio não é de vida parasitária, né? De uma vida livre. E acabou-se. Agora eu vou abrir o que é da aula de hoje, tá, gente? Só um minutinho. Pronto. Estou compartilhando com vocês agora a minha tela, né, do Reino Fungi. Só um minutinho que eu estou fazendo minhas coisas aqui. Pronto. Bom, Reino Fungi, né, que é a aula de hoje. Aliás, alguém tem alguma dúvida sobre o reino protista? Hein, gente? Para eu tirar logo as dúvidas e ir direto para o reino Fungi. Não? Todo mundo aí prestando atenção, Ou estão vendo TV, hein? Não, professora, tudo ok. Ótimo, obrigada, hein? Vamos lá. Reino Fungi, vocês já estão vendo aí que é o reino dos fungos. Né, os fungos têm um reino só para eles, né? Então, nós vamos ver as características, estrutura, reprodução sobre eles. O ramo da biologia que estuda sobre os fungos é chamado de micologia. Né? Micologia é o estudo de fungos. Então, assim como as bactérias, né, eles também são importantes na decomposição, eles são seres decompositores, a gente já viu isso em cadeias alimentares, né? Junto com bactérias, eles são seres que vão decompor restos de animais e de seres vivos. Alimentam-se de substâncias orgânicas, né, de folhas mortas, cadáveres, de resíduos orgânicos, contribuindo para a reciclagem da matéria. Né? Ou seja, tudo aquilo que fazia parte da estrutura de um ser vivo ou de alguma matéria orgânica, né, por exemplo, um cocô, vai ser devolvido ao solo através da ação da decomposição. O ser humano descobriu aplicações práticas para os fungos. Então, aqui, olha, alguns deles são comestíveis, né, se usa na alimentação. Outros são utilizados na fabricação de álcool, né, através de um processo chamado de fermentação, eles conseguem liberar etanol. Aí fazem as bebidas alcoólicas, né, cerveja, vinho. Usa-se a fermentação para pães também, né? No caso de fermento biológico. Isso aqui é uma palavra que eu devo ter digitado errado, não sei o que é. Pães e antibióticos. Mas várias espécies causam doenças, como as micoses. Pé de atleta, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, aí, o geral. Fungos são seres eucariontes, né? Tem uma célula toda organizadinha com organelas. São seres unicelulares ou pluricelulares, né? Ou multicelulares.
Todos são heterótrofos, não existe fungos autótrofos, tá? Lembrando que fungos, gente, não é planta. Fungos é um animal, não, é fungo, faz parte do reino fungi. E todos eles serão heterótrofos por absorção. Como é que é isso? Por exemplo, nós, né, os mamíferos, são heterótrofos por ingestão. Nós comemos algo, botamos algo para dentro. Os fungos fazem a sua alimentação, né, liberando enzimas no meio ambiente, né, por exemplo, em cima de um polissacarídeo, né, de algum carboidrato qualquer, né? Então, aquelas enzimas vão quebrar esse carboidrato em glicose, né, em moléculas menores, e aí sim esses fungos vão começar a absorver essa glicose para dentro deles. Então, são heterótrofos por absorção e armazenam glicogênio, né? Energia, reserva de energia, né? Para a gente, né? Lembram que o glicogênio é uma reserva que está presente nos nossos músculos, né? São cadeias gigantescas de carboidratos, e quando é necessário, o nosso corpo quebra em moléculas de glicose, e assim a gente consegue produzir ATP, né? Moléculas de energia. Parede celular é de quitina. Quitina é um polissacarídeo também, né, que é solúvel em água. Quitina está próximo ao exoesqueleto, está próximo, está presente no exoesqueleto de artrópodes, né? O que são artrópodes? São insetos, são aracnídeos, são crustáceos. Então, vocês percebam que fungos está muito mais próximo ao reino animal do que do reino vegetal, né? Primeiro que vão armazenar glicogênio, né? Que também conseguimos armazenar glicogênio dentro dos nossos músculos. E a parede celular não é feita de celulose como os vegetais, é feita de quitina, né? O que é a mesma composição do exoesqueleto dos artrópodes, que fazem parte também do reino animal. Importância, né? Nós temos aí os antibióticos, né? Através de um fungo é possível fazer remédios de antibióticos que conseguem destruir a parede bacteriana. Fermentos biológicos, né? Através de um processo chamado de fermentação, né? Eles conseguem fazer, por exemplo, crescer um pão, né? Dentro desses fermentos biológicos temos fungos que vão realizar o processo de fermentação, vai liberando o gás carbônico e, com isso, a massa vai crescendo com a liberação desse gás. São seres decompositores, já falamos disso, né? Vão fazer a reciclagem da matéria orgânica, transformando em matéria inorgânica. São usados na alimentação, todo mundo já deve ter ouvido falar em um champignon. No queijo, né? Temos o queijo aí Roquefort, temos micorrizas. Micorrizas é o que temos nas leguminosas, nas raízes das leguminosas. Micorrizas são associações, né, entre fungos e raízes de plantas leguminosas, né, em que um ali vai estar ajudando a outro, ou seja, vamos ter uma relação de mutualismo. E líquens, que também é uma relação mutualística. Eu vou falar desses dois aqui, mais para frente, tá bom? Estrutura de um fungo. Super fácil. É essa partezinha aqui, ó, de rosinha, né, com umas... O que é isso aqui que eu poderia falar? Umas estruturas em amarelo, uns filamentos, isso. Então, aqui é um fungo, né? E o que vocês estão vendo de fora, aqui por fora, é chamado de corpo de frutificação, né? E por dentro aqui nós temos o micélio. Então, esses filamentos que vocês estão vendo em amarelo, gente, são estruturas filamentosas que vai formar o fungo.
E essas estruturas filamentosas, né, são células. E essas células do fungo nós chamamos de hifas. O conjunto de hifas forma-se o micélio. Né? Lembrando que o micélio tem uma parte que fica dentro de um substrato. Por exemplo, isso aqui, se for uma madeira, a parte do fungo, tem parte do fungo que fica dentro da madeira, né? A parte do micélio. E o que é visto, né? O que é por fora, que não está dentro dessa madeira ou desse substrato, é chamado de corpo de frutificação. O que é um termo em que muitos autores discordam, porque frutificação faz lembrar de fruta, né, de vegetal, e eles não são tão próximos assim do reino das plantas. Então, a maioria deles usam o termo de micélio reprodutivo, essa parte aqui que vocês estão vendo, tá? Mais altinha. E aí, essas hifas, nós vamos ter tipos de hifas, 2 tipos aqui. Aqui desse lado, vocês estão vendo hifas, né, segmentadas, né, estão divididas aqui. É claro que as substâncias conseguem passar por essas divisões, tá? E cada divisão é chamada de septo. Então, isso aqui seria uma hifa septada. Também temos hifas que não possuem essas divisões. Quando não se possuem essas divisões, é chamado de hifa cenocítica. Então, nós vamos ter 2 tipos de hifas nos fungos. A septada, dividida em septos, e a hifa cenocítica, que não é dividida. É como se fosse uma célula grandona, cheia de núcleos. Agora, dentro dessa hifa septada aqui, nós vamos ter 2 tipos dela. Nós vamos ter aquela que temos 2 núcleos em cada septo, né? Vamos ter 2 núcleos em cada septo, então elas serão chamadas de dicarióticas. E quando temos apenas um núcleo em cada septo, são chamadas de monocarióticas, né? Mono de um núcleo, carióticas de carioteca. Então, monocarióticas e dicarióticas nessa aqui. Ok? Então, vamos lá. Vou mostrar as principais classificações dos fungos, né? São 4. Começando aí por Ih, meu Deus, travou. Quitridiomicetos, ou apenas quitridos. Né? Um grupo de fungos aí, em que a maioria... Está escrito errado aqui, mas enfim. A maioria é terrestre ou de água doce, né? São fungos unicelulares, ou seja, não tem aqueles micélios, né? Ou seja, é de apenas uma célula, né? Então não vai ter aqueles filamentos, aquelas hifas todas. E os pluricelulares, quando tiver, né, desse filo aqui, quando for pluricelulares, as hifas serão cenocíticas. Serão desse tipo aqui, ó, não terão divisão, tá? Exemplo, esse nome grandão que vocês estão vendo aí. Deixa eu ver se eu consigo falar. Batrachochitrium dendrobatides. É um fungo, tá, que vai infectar anfíbios, a pele dos anfíbios, né? É uma doença que acomete a maioria dos sapos, das rãs, né? Vão atacar a pele desses animais. E eles fazem uma respiração cutânea. Respiração cutânea é uma respiração pela pele. Então, né, uma infecção que acometa esse órgão, a pele desses anfíbios, leva eles à morte, tá? Então, aqui é uma imagem microscópica desse fungo unicelular. Nós temos também o que a gente chama de zigomicetos ou ficomicetos.
São aquáticos, tá? Doce, salgada, ou podem ser terrestres. As hifas deles são cenocíticas, ou seja, não são divididas por septos. São usados comercialmente para a produção de molho de shoyu, né? Aquele shoyu que é usado em comida oriental, né? Acho que é japonesa, chinês também deve usar. Eu não sou fã desse tipo de comida, então estou por fora. Mas eu conheço o molho shoyu, né? Adoro botar ele no frango. E de medicamentos. Agora, exemplo desses zigomicetos, nós vamos ter aquele bolor negro no pão, que é esse que vocês estão vendo aí, né? Rhizopus stolonifer. Na verdade, o que vocês estão vendo nesse pão são colônias de milhares e milhares, né, desse fungos aqui, desses risópolis, porque eles são muito pequenos. Então, não dá para ver direito, né, a olho nu. O que vocês estão vendo são colônias. Então, para chegar nesse nível aqui, é porque o pacote está todo contaminado. Então, se surgir um pontinho preto num pão de forma, gente, o pacote todo já era, né? Se tirar apenas o pão, vai continuar a contaminação dos outros. Infelizmente, a comida se estraga desse jeito. 3, temos os ascomicetos, né? Terceiro aí das classificações. Nós vamos ter aí, sua principal característica é ter seus esporos formados em ascos. Já vou explicar para vocês o que é esporos na parte de reprodução. Ascos é como se fosse um saco, né? Uma bolsa que vai guardar esses esporos, que são células reprodutivas. Eles podem ser unicelulares, né? Não possuem micélios, ou pluricelulares. Aqui, ó, as hifas já são septadas, né? Já possuem aquela divisão. Agora, nós temos aqui alguns exemplos, né, dos líquens, que eu vou falar mais tarde, tem uma relação de mutualismo. Leveduras, que são aquelas que vão fazer a fermentação, né, a fermentação alcoólica. Elas utilizam a matéria orgânica para fabricar a energia para elas. E como resultado vai sair, né, o etanol. E aí se usa para a fabricação de vinhos e cervejas, né, e bebidas. O fungo Penicillium, dele, né, é possível fazer antibiótico, né, como a penicilina. Aspergillus é um fungo que é bem perigoso para a nossa saúde, tá? Eles vão atacar principalmente amendoim, podem atacar castanhas, né? Esses alimentos que hoje em dia está super na moda, com essa moda, né, fitness. E isso é um perigo porque esses fungos estão presentes nesses alimentos, principalmente no amendoim, e produzem toxinas cancerígenas, né? E a gente nem consegue ver no amendoim, porém é perigoso. Eu não aconselho vocês comerem amendoim sempre, né? Apesar de ser gostoso, e eu adoro amendoim. Mas, enfim, não aconselho ninguém a comer amendoim sempre, todo dia, ou várias vezes no mês, né? Comem uma vez ou outra, porque é uma toxina que pode dar câncer. E também nós temos para fabricar combustível de avião, é feito aí através desse fungo, né? Amorphotheca resinei. Tinta de parede, temos outro fungo. Queijo camembert, que eu nem conheço direito, né? Temos esse fungo. Para fazer refrigerantes, olha só, se usa-se fungos do gênero aqui, ó, Aspergillus. Toxinas cancerígenas, né? Lembra que eu falei? Então, refrigerante é um dos piores alimentos que se tem, porque possuem aí um corante
bem cancerígeno, né? Refrigerante dá câncer, infelizmente, né? Que é uma delícia. Nós temos aí o 4, nossa terceira classificação. Ai, já vai acabar. Tempo. Acho que dá tempo aí, depois eu vou... Ai, dá tempo? Acho que dá tempo. Temos aí os basidiomicetos. Nos basidiomicetos, vamos ter os basídios, né? Que são, eles vão produzir esporos que vai auxiliar na reprodução deles. Gente, isso aqui eu vou deixar para terminar na próxima aula. Acho que não vai dar tempo não, em 2 minutos. Eu estou preocupada com o tempo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui agora a gravação. Deixa eu ver aqui. Isso. Muito bem, vamos voltar para onde a gente tinha parado. Né? Já está gravando bonitinho. Nós vamos ter aí o nosso último grupo, que é os basidiomicetos. É o grupo que é daquele cogumelo do Mario Bros, né? E esse daí bonitinho, só que de bonitinho não tem nada, porque ele é super venenoso, né? Então, nós vamos ter aí basídios, né, nesse grupo, que são esporos sexuados. Eles vão produzir células que vai participar na reprodução sexuada desses fungos. Alguns são comestíveis, né, como os agaricios, mais conhecido como champignon, que é esse aqui que vocês estão vendo na imagem. E outros são os venenosos, como a manita, que é esse aqui, ó, que vocês estão vendo, né, o bonitinho do videogame Mario. O corpo frutífero, né, que é o que vocês veem por fora, né, que não está por dentro de um substrato, chamado de vasilha, tem a forma de um chapéu e é encontrado nas espécies mais conhecidas. Nessas espécies, nós vamos ter essa estrutura aqui embaixo. Nós vamos ter um micélio, nós vamos ter um anel envolvendo todo esse chip e nós vamos ter um chapéuzinho aqui. Né? Os principais são esses: chapéus, anel, chip e o micélio aqui embaixo. Dentro desse chapéu, nós vamos ter o que a gente chama de lamelas, e vocês já vão ver elas quando falarmos de reprodução desses fungos, né? E exemplos aí, nós temos cogumelos, os que vocês costumam comer, né? Champignon, orelhas de pau, são aquelas que ficam em alguns troncos, né? E esses aqui de venenosas. Nós vamos ter aí os basidiomicetos. Agora, gente, os líquens, né? Eles são de ação mutualística, né? A gente já viu isso em relações ecológicas, mas vou explicar novamente. O que são líquens? Líquens é uma associação entre algas e fungos ou entre cianobactérias e fungos. Né? Cianobactérias é um tipo de bactéria que consegue fazer fotossíntese lá no meio aquático, tá? Então, podem ser essa dupla aqui ou essa outra dupla aqui. E o que vai acontecer, né, nessa dinâmica? Né? Quando temos as algas e os fungos, né, as algas elas fazem fotossíntese e vão passar alimento para o fungo. Em compensação, os fungos protegem as algas, tá? Porque as hifas desses fungos vão ficar entrelaçadas entre as células dessas algas, né? Então, vai dar uma proteção. E aqui nas cianobactérias e fungos também, né? Vai fornecer alimento e o fungo vai fornecer proteção, tá? São bioindicadores, eles podem indicar onde o local está poluído ou não, até porque fungos são muito sensíveis, né? Qualquer mudança no ambiente, eles podem morrer. Então, se tem muita poluição, os fungos não resistem. Onde vocês virem líquens, é porque não é um local tão poluído assim, tá? Dá para sobreviver, pode não estar bom, mas dá para sobreviver.
Isso aqui são tipos de líquens, tá? Vocês podem encontrar esse tipo, podem ver este aqui. Né? Temos esse aqui que é mais lisinho, né? E esses líquens vão se reproduzir em um modo assexuado, né? Por fragmentação. É como se eles cortassem um pedacinho, soltassem um pedacinho deles e dali surgisse um novo ser, um novo líquen, uma nova associação. Tá? Eu esqueci de botar de micorrizas aqui, mas as micorrizas são associações de raízes de leguminosas com fungos. E isso também vai ter uma relação mutualística, porque esses fungos vai fornecer sais minerais, compostos nitrogenados para as raízes dessas plantas, né? E as plantas vão fornecer alimento aí para esses fungos, tá? Então, é uma associação em que um precisa do outro. Então, nós vamos ter reprodução, né? Nos fungos, temos reprodução assexuada, né? Onde não precisa de gametas. E nós vamos ter a reprodução sexuada, né? Onde nós vamos ter as células que podemos chamar de gameta, né? De primeira, assim. Então, na parte aí da reprodução assexuada, nós vamos ter dois tipos, brotamento e esporulação. O brotamento, gente, é quando forma um brotinho, né? Por exemplo, isso aqui é um fungo unicelular. E surge um broto, né? Ou podemos chamar de gêmula também, né? Um brotinho aqui nessa célula. E aí esse broto pode se desgarrar e daí originar um novo ser, né? Se separa e origina um novo ser. Ou do broto pode nascer um outro broto, né? E pode nascer um outro, e do broto pode nascer outro broto, e que pode nascer outro broto, e fica assim, ó. De uma célula-mãe pode ter vários brotinhos, né? Parece até que são hifas, então chamamos de pseudo-hifas. Isso aqui é o brotamento, né? Forma brotos ou gêmulas, podendo se separar do original ou formar cadeias. Temos também a esporulação, em que temos as hifas, né? O corpo de frutificação, liberando esporos. Esporos esses que são que fazem não vai ter tanta diferenciação no DNA, né? Vão produzir células idênticas. Então, essas células, esses esporos, que são células, né? Vão cair em alguma matéria orgânica, algum substrato que seja possível a germinação deles e vão dar origem a um outro fungo, né? Eu ia falar um outro ser, mas fungo é melhor. E vai dar origem a outro ser. Eles vão germinar por meio de mitose. Agora, na reprodução sexuada, né? Onde vamos ter aí um processo um pouquinho mais complexo. Então, olha só. Primeiro, vamos falar da reprodução sexuada dos basiodimicetos, né? Que são aquele último grupo que eu falei para vocês. O que vai acontecer aqui? Esse grupo, lembra que eu falei que eles possuem lamelas embaixo do chapéu? Né? Nessas lamelas, né, se a gente pegar aqui e dar um zoom, né, vamos ver essa imagem. Essas lamelas, né, nas extremidades dessas células, vamos ter outras células que são chamadas de dicarióticas. São células que possuem dois núcleos. Tá? Então, essas células aqui que vocês estão vendo, ó, com dois pontinhos, nada mais são que dois núcleos, né? São células dicarióticas. E o que vai ocorrer onde tem essas células com dois núcleos? Vai ter uma fusão de núcleos. É como se fosse uma fecundação, né? Esse processo de fusão de núcleos é chamado de cariogamia, né? A gente não chama de fecundação. E aí vai produzir zigotos 2N, né? São células diploide.
que vai acontecer aqui com essas células diploides? Vão sofrer meiose, né? Lembram que meiose de uma vai dar origem a 4 células com metade do número dos cromossomos? Então, vai originar 4 células, vai originar células haploides agora, né? E que são chamados de basidiósporos. Basidiósporos é um nome bonitinho para os esporos dos basídeos, tá? Basidiósporos ou esporos é a mesma coisa, tá? É só porque estamos falando em relação a esse grupo. E aí, isso aqui são os esporos desses fungos, e aí com a ação do vento, né? Com a ação do vento, eles vão se propagar em algum outro lugar, em algum outro substrato, em alguma matéria orgânica, né? E aí eles vão germinar. Eles vão encontrar um meio ambiente propício para isso, vão germinar e formar hifas. Aqui, olha, formou hifas, essas hifas vão começar a crescer. Pode acontecer uma fusão dessas hifas, né? Quando a hifa é incompatível, eu já vou explicar esse negocinho aqui de amarelo e vermelho. Quando há uma compatibilidade de hifas, elas podem começar a formar um conjuntinho aqui, né? Uma fusão. Lembrando que quando temos uma hifa fazendo fusão com outra, nada mais é que a fusão de um citoplasma, né? Que as hifas é uma célula. E essa fusão de citoplasma a gente chama de plasmogamia, tá? E aí, quando temos o amadurecimento, né, o desenvolvimento dessas hifas, né, vai surgir hifas dicarióticas e aí daqui surge novamente um novo corpo frutífero, então fazendo novamente o ciclo desse fungo. Agora, fungos, gente, esses fungos não tem sexo, não tem macho, não tem fêmea, não tem masculino, não tem feminino, né? Para eles a gente chama de positivo ou negativo, tá? Porque para eles basta ser compatível. Então, para diferenciar aqui nisso, foi desenhado um amarelo e um vermelho. Vamos dizer que o amarelo é o positivo e o vermelho é o negativo. Então, para eles, né, em fungos não há sexo, tá? Mas sim os positivos e os negativos. Podemos chamar de amarelinho e vermelhinho, tá? No caso dessa imagem. Nós, ascomicetos... Eita, o que eu fiz aqui que voltou tudo? Acho que eu apertei em alguma coisa. Mas é comiceto, ó. Esqueci de mostrar para vocês, né? As imagenzinhas aqui. Isso aqui é uma trufa que parece que se come, né? Eu não sei porque eu não gosto de cogumelos. Isso aqui, gente, o unicelular é a levedura. Tá? Temos leveduras que vão fazer aí vinho e cervejas. São seres unicelulares. Não, aqui. Os ascomicetos, né? Já são aqueles fungos, é como se tivesse um chapéuzinho ao contrário. Estão vendo aqui, ó? Né? Um pouco diferente. Então, o que nós vamos ter aqui? Né? Nós não vamos ter aquele cogumelo que a gente viu nos basídeos. Tá? Nós vamos ter aqui um ascocarpo. Esqueci de falar também que nos basídeos, aqui essa estrutura é chamada de basidiocarpo também. Nos ascomicetos, nós vamos ter os ascocarpos, né? E nesses ascocarpos também teremos ascos dicarióticos, né? São células dicarióticas com 2 núcleos. Também vamos ter a fusão desses núcleos, né? E depois dessa fusão aí dos núcleos, como é que é o nome da fusão dos núcleos? Cariogamia. Depois dessa cariogamia, né, vai formar o zigoto e do zigoto vai ser feita uma meiose. Né? A partir dessa meiose vai formar aí outras células. Vai ter 4 núcleos agora, né? Porque a meiose, lembrem, um núcleo, né? Uma célula, aliás,
da origem a 4. Aqui, né, no caso, núcleos. A diferença é que da meiose, né, aqui vocês viram que da meiose formou esporos. Aqui não, da meiose formou ainda uma célula com 4 núcleos e ainda vai ter mitose dessas células. Então, aqui está mais uma diferença. Vamos ter mitose aqui depois da meiose. E aí sim, nessa mitose vamos ter aí os esporos, né? Aqui é chamado de ascósporos, são os esporos dos ascomicetos, né? Para diferenciar. Aqui eles vão formar esporos, onde esses esporos vão, pela ação do vento, germinar num local propício a eles, né? Vai acontecer uma germinação, vai ter novamente as hifas se desenvolvendo, até dar origem a um novo fungo. E aí sim vai ser feito novamente o ciclo dos ascomicetos. Então, qual é a diferença daqui? Aqui nos ascomicetos, diferença dos basídeos. Nos ascomicetos não vamos ter o cogumelo e também vamos ter uma mitose depois da meiose. Lembrem-se que nos basídeos vamos ter o cogumelo e depois da meiose não há mitose. E algumas observações. Eu botei um textinho aí bonitinho para a gente ler. Para finalizar, né? Os fungos possuem um papel ecológico muito importante, também desempenhado por algumas bactérias, né? A decomposição de matéria orgânica. Apesar de sua importância na ciclagem de nutrientes, essa característica afeta diretamente os interesses econômicos do homem, que acabam sofrendo com o apodrecimento de vários produtos, principalmente alimentos. Estamos vendo aí um moranguinho estragado, uma pena. As espécies que se nutrem de restos de outros seres vivos recebem o nome de espécies sapróbias. Fungos são sapróbios. Alguns fungos são parasitas e podem causar doenças que genericamente são chamadas de micose. Entre as principais micoses podemos citar a pitiríase, a versicolo, pé de atleta, candidíase. Ai, faltou aqui um E. Opa! E é isso que a gente tem para aprender sobre fungos, pessoal. Alguém ficou com alguma dúvida? Ninguém tem dúvida aí sobre fungos, gente? Conseguiram pegar? Show! Acharam fácil? Né? Só o ciclo reprodutivo aí que tem algumas palavrinhas, mas dá para pegar, né? Bom, se ninguém tem dúvida, gente, um beijo, um abraço para vocês, uma boa semana. E um ótimo feriado, né? Que segunda é feriado. Então, um bom descanso para vocês. Aproveitem para pegar nos livros, tá bom, gente? Uma boa noite para todos.